essa aqui é a quarta aula, se eu não me engano, do curso Fábrica de Mundos, né? Do projeto de extensão orientado pelo professor Eliakim Timóteo e Ciro Moura. A aula de hoje ela vai ser mais focada na parte da arte. Eu tô ficando maluca com essa aula. Eu juro por Deus. Calma aí. De vocês. Não tem mais alarme. A aula de hoje vai ser sobre design de personagens. Hoje a gente vai focar muito na parte de vocês fazerem os sprites dos jogos de vocês, de personagens de jogos de vocês. Eu só queria ressaltar, nesse inicinho de aula, que eu estarei mostrando tipo bases teóricas, assim, coisas de princípios, que eu vou chamar de princípios, conceitos. Porém, não, a arte é um negócio subjetivo, não tem regra específica, não tem como fazer arte certa ou errado. Então, levem isso aqui mais como tipo dicas, coisas que eu uso para me ajudar no meu processo de design de personagem. Vocês estão dando para escutar direitinho aí de trás? É, são dois tópicos que eu observo muito no design de personagem, assim, de jogo, qualquer tipo de design, na verdade, porque a arte é uma língua. A arte é uma língua. Uma situação comunicativa, um desenho, uma música, você está tentando passar algum tipo de mensagem, subconscientemente ou não, por meio da sua arte. E sempre vai ter uma intenção por trás. O design de personagem, ele vai trabalhar com que essa intenção, que geralmente é algo escrito, vai ser traduzido, literalmente traduzido. Você é um tradutor de intenção por meio do desenho. Eu irei elaborar mais sobre isso depois. Eu vou mostrar como exatamente a gente faz com que personagens sejam mais intencionais. E outro ponto muito importante no design de personagem é a memorabilidade. Um personagem de jogo tem que ser marcante. Isso é um princípio muito, muito importante, assim. Um personagem de jogo ele tem que ser marcante o suficiente para uma criança conseguir desenhar ele e ele continuar sendo reconhecível. Eu acho que eu escutei essa frase de um designer da Nintendo, que ele estava falando do Kirby. Ele estava falando que o design ele tem que ser marcante o suficiente para a criança mais imbecil do mundo desenhar esse personagem e ele continuar sendo reconhecível nesse desenho terrível dessa criança. Sobre a intenção, uma coisa que a gente usa muito, eu que fiz isso no Paint, uma coisa que a gente usa muito na arte são formas e cores para expressar intenções específicas comunicativas. Como, por exemplo, eu desenho um Joel bem cru aí, o Joel de Tilol, e ele é um personagem muito quadrado, assim, mesmo no 3D ele é todo quadradão, assim, porque um quadrado, formas geométricas são universais, né? Todo mundo aqui sabe que é um quadrado, um triângulo e um círculo, né? Ok. E o quadrado, na arte, ele é muito associado com essa parada de um cara robusto, um cara forte. Um quadrado, ele é um objeto quase como imovível. Ele é teimoso, ele é forte, robusto. As linhas horizontais trabalham muito para que isso aconteça. De alguma forma, seu subconsciente aí, por meio de uma construção cultural, achou o quadrado uma forma robusta e a gente segue isso como regra na arte. O triângulo, por outro lado, ele é muito pontudo. Ele dá esse ar de perigo, assim. Um triângulo, ele é uma forma bem que a galera usa para tipo, personagens do mal, sabe? Como o Aluigi, por exemplo. O Aluigi, ele é todo cheio de triângulos no design dele. Ele é completamente triangular. As orelhas dele, o bigode dele é completamente triangular. Ele é todo triângulo, assim. E, por último, o círculo. O círculo é uma forma muito amigável. O círculo é uma forma... Tanto é que o Kirby, o personagem mais bonitinhos, um dos personagens mais bonitinhos dos jogos, o Kirby, ele é uma bola. Ele é uma bola. Ele é inegavelmente um círculo. São pequenas coisas assim que você observa que, tipo assim. Inclusive, alguém tá com alguma dúvida? Acho que eu tô falando muito rápido, desculpa. Se alguém tiver alguma colocação, alguma dúvida, pode, daqui vocês do presencial, levantar a mão, ou do celular levantar a mão também, do Meet. Eu não sei se eu tô falando muito. Eu tô um pouco empolgada, desculpa. Eu vou tentar explicar mais. Calma aí.
E são pequenas coisas assim que a gente tem que ter em mente para o design do personagem, porque a arte ela não é uma língua exata. Ela requer muito que você tipo, acredite muito no subconsciente de outra pessoa para entender o que você está passando. E tem pequenas dicas, pequenos macetes que a gente usa para fazer com que, que essa comunicação seja mais efetiva. Outra coisa muito importante, linguagem das cores. Vermelho é uma cor intensa, significa raiva, significa uma de paixão, assim, são emoções muito intensas atreladas ao vermelho. Eu trouxe aqui dois personagens, que é o Ganon e o Link de The Legend of Zelda. Esse cara não é o Zelda, o nome dele é Link. Você pode ver na paleta de cor deles que o Ganon ele tem uma paleta de cor muito cinzenta, assim, é uma paleta de cor muito mesmo que vermelha, mais atrelada à escuridão, sabe? É meio mutada assim as cores dele, enquanto o Link ele tem amarelo, verde, que são cores associadas à esperança, à alegria. Você pode ver só pelo design deles a discrepância de moralidade dos dois personagens, porque dá para ver tipo, só pelas cores deles, assim, pelas palhetas de cores o que cada um, tipo, tá tentando significar, assim, passar. E... deixa eu passar esse slide aqui também. Silhueta. Silhueta eu acho que é um dos pontos, tipo, especialmente importantes se você quiser fazer um personagem marcante. Esses outros dois tópicos aqui, eles são mais para a intenção. Linguagem das formas, você usa ela para traduzir melhor a intenção do seu personagem. E linguagem das cores também. São duas coisas que você vai estar usando assim para traduzir intenção, é uma mensagem por meio dessas duas coisas específicas. Enquanto a silhueta, ela toca mais num ponto de memorabilidade. Um personagem com a silhueta marcante, pelo amor de Deus, né? Quem é esse Pokémon? Quem é esse Pokémon? Se você não souber, o Pikachu, o Pokémon é o melhor exemplo de uma silhueta assim boa que a gente pode usar, porque eles literalmente tem um quadro no desenho que é para você adivinhar o Pokémon. Silhueta, seu personagem, ele é importante que você tenha em mente que ele tenha que ter uma silhueta clara. Silhueta clara é sempre um negócio muito, muito bom. Você encher seu personagem de detalhes não significa que ele é exatamente único. Isso não é uma coisa ruim, exatamente. Mas também não é, tipo, a chave para fazer um personagem marcante. Eu diria que é mais sobre... Eu tô falando muito rápido, desculpa. Eu diria que é mais sobre a sombra dele ser identificável. Por exemplo, eu não consigo discernir a silhueta de nenhum personagem de Final Fantasy. Se você colocar para mim o Cloud, o Noctis, eu não vou conseguir discernir esses rapazes do outro. Enquanto em silhuetas mais simples, como as dos Pokémons e de outros personagens que eu vou estar mostrando mais para frente, você consegue perceber que elas são tipo, bem simplesinhas, e isso também entra na outra parte de o seu design tem que ser marcante o suficiente para uma criança poder desenhar e ser identificável, porque eu mesma, quando eu tinha 3 anos de idade, eu desenhava muito Pikachu e todo mundo sabia que era o Pikachu, cara. Eu acho que fizeram um bom trabalho com esse design. Passando mais rapidinho aqui. Alguém tem alguma dúvida? Eu tô falando meio rápido, eu tenho um ponto muito importante que eu quero chegar no final dessa aula aqui. Alguém tem alguma dúvida? Alguém? Tá claro? Você tem uma dúvida, Muriel? Você não tem? Ah, tá bom, obrigado. Se eu estiver falando muito rápido ou me afobando muito aqui, vocês podem falar aí no chat. Tudo bem. Ok. Eu trouxe também exemplos do que eu considero designs de personagem de jogos muito bons. Primeiro, o carinha de Hollow Knight. Você pode perceber que, por linguagem das formas aqui, ele é meio circularzinho, assim, meio triangular. O rapaz, ele é só a cara ele é só bonitinho, assim, mano. Ele é só o carismático. O cara é uma bola, praticamente. Ele é um círculo aí, a cabeça dele é tudo um círculo. E isso pra você, tipo, nossa, olha que cara fofinho, cara. E ele também tem várias partes pontudas, assim, que significam também agilidade, rapidez. E eu sinto ele é incrivelmente simples. É um personagem incrivelmente simples. É um besouro que tem um manto. Ele tá pelado por baixo do manto, cara. Não tem nem roupa por baixo. Ó tudo preto aí, mano.
Ele é simples, só que ele é único o suficiente para ele ser a cara dos jogos indie. O Cavaleiro de Hollow Knight, muitas vezes, ele é usado. A gente usou ele até no pôster de divulgação do curso. Ele é muito o personagem de jogo indie mais conhecido, assim, na minha opinião. Ele comunica bem com a sua intenção, porque eu não sei se vocês percebem muito bem, mas esse design, por mais que ele seja muito simples, ele tem a silhueta perfeita, ele, ele consegue comunicar bem por cores, porque as cores menos saturadas, literalmente branco, preto e azul, servem para introduzir você a esse ambiente mais triste assim, do jogo. Hollow Knight é tipo um ambiente mais sombrio, sabe? E ao mesmo tempo que as cores dele combinam bem com as cores do jogo, por ser um ambiente mais sombrio, ele também se destaca na tela do jogo. Você não perde ele de vista quando você está jogando. Porém, ele ainda assim se mistura no cenário suficiente para ele poder se destacar e você conseguir prestar atenção onde é que você está indo. E ele cumpre com a sua função no ponto de que, além de tudo isso, ele introduz o jogador ao ambiente do jogo, a um ambiente sombrio, um ambiente... como é a palavra? Um ambiente desconhecido, completamente, cheio de besouro, cheio desse besouro bonitinho. E mais importante, ele é marcante. Ele consegue ser marcante com uma cabeça de besouro e um manto. Só isso. Ele consegue ser marcante o suficiente para ele ser a face de uma geração de jogos, mesmo sendo incrivelmente simples. Então, ele não tem nada de demais, cara. Ele não tem nada de interessante, assim. Você bate o olho, pô, você vê esse rapaz por mais de 13 milissegundos, você já, tipo, absorveu todas as informações que ele tinha para dar para você. Então, o segredo é, tipo, você achar o ponto do meio entre o básico, que é legal, e o básico desinteressante. Você tem que, de alguma forma, balancear isso para que no seu jogo ele seja marcante, só que não chato, assim, de se olhar para ele. Vem outro personagem que é incrivelmente marcante, mesmo tendo um design bestaferamente chato, assim. O Link. O Link de Zelda. No começo do Zelda, nos primórdios, no primeiro jogo de Zelda de 1989, o Link era só um ponto amarelo e verde na sua tela. Você não conseguia nem saber o que era roupa e o que não era nesse personagem. E o cara, ele só é tipo a face. Outro personagem que funciona como a face dos jogos da Nintendo. Eu não trouxe o Mario, infelizmente. Muito, muito previsível. Não vou trazer o Mario, desculpa. Porém, o Link, ele funciona muito bem. Porque o rapaz, se você prestar atenção, ele é só verde e marrom. Ele não tem nada de muito interessante sobre a paleta de cor deles. Porém, ele ainda assim traduz assim. Ele se entra no ambiente do jogo de uma forma que não seja muito esquisita. O Link, ele cumpre com a sua função de um jeito muito específico. Porque ele é um personagem que ele foi criado para ser um personagem relacionável. Isso quer dizer que qualquer pessoa pode se identificar com o Link. Porque se você prestar muita atenção no design do Link, você vai perceber que ele não é exatamente nem muito masculino, nem muito feminino. E isso é porque o Link ele foi feito para todos os públicos. Meninos e meninas podem jogar o Zelda e se identificarem com o Link. E ele foi feito com isso em mente. E isso, por mais que seja tipo um tópico assim, que você à primeira vista, você joga assim, pô, e daí se meu personagem é identificável com ou não, sabe? Ainda é um negócio que vai vender muito a marca do seu personagem. Porque eu sou muito fã de Zelda, assim, cara. Justamente porque o Link é esse rapaz aí que, de início, você não tinha nem como dizer se ele era homem ou mulher no começo dos jogos de Zelda. Essa era a intenção por trás do design do Link. E ele cumpre com isso até hoje. Ele é um personagem muito, muito relacionável. Outro ponto é que o design dele é atemporal, no ponto de que ele consiga mudar e ainda ser reconhecível. Ele consegue. O Link ele tem essas roupas básicas dele, que são as vestes verdes, assim. Só que recentemente trocou aí. Azul. Olha ele quase peladão aí. Ele ainda é um personagem reconhecível, sabe? É um design que ele cumpriu com a sua função por tanto tempo que até hoje é um design muito marcante. Outro rapaz. É, eu sei que eu estou falando muito de personagens principais aqui nessa aula.
Porém, isso aqui é uma aula tipo, sobre design de personagens no geral, personagens marcantes para a história no geral, sabe? Tipo, esse rapaz aqui que eu estarei mostrando agora. Ai, meu Deus. É o Pyramid Head, de Silent Hill 2. Ele é literalmente uma cabeça de pirâmide. Ele tem uma pirâmide. Ele tem uma pirâmide na cabeça. Me diga se isso não é linguagem das formas agora. Me diga. Me diga se o rapaz que tem uma pirâmide na cabeça não está querendo dizer nada com essa pirâmide aí. E ele é um design incrivelmente marcante. Para mim, ele é a face dos jogos de terror, assim. Para mim, o Cabeça de Pirâmide de Silent Hill 2 é o personagem mais marcante de Silent Hill, de Resident Evil também, qualquer jogo de terror. Para mim, esse cara é o mais interessante. Ele é simples, ele é literalmente uma pirâmide. Ele tem um triângulo na cabeça e veste esse trapos aí para não ficar pelado. E ainda assim, ele é incrivelmente marcante. Ele cumpre com a sua função, que é de jogar medos do jogador. E ele cumpre com essa função de uma forma que, tipo, você consegue ver que nesse design, se você fizer uns desenhozinhos, uns esboçozinhos, ele é bem. Enquanto ele é muito quadrado, ele é também muito triangular. E ele também tem uma paleta de cor muito, muito simples, assim. Ele é um personagem que parece que tudo nele foi desenvolvido para ter essa sensação de imponência, sabe? Para ele ser. É... Para ele dar medo. Ele, a pirâmide representa mais o perigo do que essa espada gigante aí? Eu acho que sim, cara. Na minha opinião, eu tenho mais medo dessa pirâmide do que da espada. E ele é incrivelmente marcante. Ele tem uma das melhores silhuetas, assim. Se você colocasse esse cara sem detalhe nenhum, você ia conseguir saber que é o cabeça de pirâmide por causa da pirâmide, na cabeça dele. E. Deixa eu ver. Assim, os designs que eu mostrei até agora foram mais para exemplificar exatamente, porque eu tenho um objetivo com essa aula que é de tentar fazer um design de personagem junto com vocês aqui. Eu trouxe minha mesa digitalizadora e eu estou com o Paint aberto. E aí a gente vai tentar, com base nesses princípios, começar a desenvolver um personagem para que eu me escutei aí, para que na próxima aula vocês já tenham feito pelo menos o sprite do personagem principal e de algum inimigo também. É, no caso desses designs que eu mostrei até agora, você consegue perceber que tipo assim, todos eles são muito bons, todos eles são muito marcantes. Só que você poderia me perguntar, né? Amélia, existe um design perfeito de personagem assim, de jogo, de videogame? Eu poderia falar para você, não, porque a arte é incrivelmente subjetiva, né? Não tem como você fazer um negócio completamente correto ou um negócio completamente errado. Só que eu vou estar mentindo, porque existe sim o design perfeito de personagens de videogame. O Kirby. O Kirby é o design perfeito de personagem de jogo já feito assim na história dos jogos. E ele vai ser até o final da humanidade. Esse vai ser o melhor design já feito. Porque o Kirby é o primeiro do seu tipo, bola. Ele foi o primeiro design bola já feito na história da humanidade. E ele cumpre com todos os propósitos. Ele é literalmente a linguagem das cores e das formas ao mesmo tempo. Ele é só uma bolinha feliz. Olha isso, cara. Esse rapaz é incrivelmente marcante, porque, primeiramente, ele é uma bola. Você conseguiria reconhecer essa bola em qualquer local. Ele cumpre com a sua função de ser bonitinho e vender jogo de criança. E ele é rosa, cara. Ele é simplesmente o design de personagem perfeito, assim, já visto na face da Terra. E com o Kirby em mente, eu gostaria que vocês aqui do presencial também, se vocês quiserem, e vocês do Meet me mandassem sugestões de personagem que eu irei escolher a dedo para gente fazer aqui no Paint agora. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês do meu processo de design do personagem e o que eu tenho na minha cabeça enquanto eu faço personagens. Alguém tem alguma ideia? Rapaz, se eu fosse fazer a Hornet 2, alguém. Design de personagem que eu falo é tipo. Ah, não, tudo bem, realmente. Me mandem uma proposta de um personagem pra eu fazer. Qualquer um, assim.
Inventem um personagem agora e me falem algo sobre ele para eu desenhar ele aqui e fazer algum tipo de design. Um Wendigo? Meu Deus do céu, um Wendigo. Tá bom. Decidi que o rapaz vai ser um Wendigo. Mas ele tem algum emprego, assim? Ele faz alguma coisa além de ser um Wendigo? Fala. Tá bom. E começaram a fazer um duende com cabelo bagunçado. Como é o duende com cabelo bagunçado, exatamente? Ele é um cara tipo, bem, bem maldoso, assim, ou ele é gente boa? Ah, tá bom. Vou fazer um duende com cabelo bagunçado e um agiota que tem chifres de um Wendigo. Tá vendo? Ó, se ele é um rapaz gente boa, que eu vou manter em mente aqui, fazendo o design dele, é Bolas. Ele vai ser um rapaz extremamente carismático. Ele vai ser um rapaz incrivelmente carismático. E ele trabalha numa madeireira e ele usa pantufa, tá bom. Como é que eu posso traduzir o fato de que ele é um agiota nesse design aqui? Eu poderia pegar a inspiração dos maiores agiotas do mundo, né? Que é os mafiosos, e eu vou colocar uma fedora nele também. Como ele trabalha numa madeireira, o que que eu vou usar para introduzir a madeireira nesse design, pelo amor de Deus? Hã? Ele é um líder de crime. Ele é o rei do crime. Tá bom. Ele é o rei do crime. Então eu vou colocar algo nesse design que faça com que ele seja. Ele tá mais vaqueiro, né, galera? Me desculpa. Fazer ele careca? Calma aí. É porque ele tem que ser cabeludo. Como é que ele vai ser cabeludo e careca ao mesmo tempo? Ele tem pelo só na cabeça. É o jeito. Cabeludo de barba. Nossa, não. Careca de barba. É, ele vai ter o cabelo bagunçado, só que vai ser a barba dele. Ele é completamente careca, calma aí. Isso aqui é exatamente assim que você faz um bom design de personagem, galera. É exatamente desse jeito. Não peguem nenhuma referência antes. Só façam tudo na doida mesmo. Inventem aí qualquer coisa que vocês quiserem. Esse rapaz, como ele é um rapaz amigável, pelo que estavam me contando aqui sobre ele, mano, pior que se eu continuar nessa linha aqui, a Nintendo talvez me processe, mano. Se eu continuar nessa linha aqui, talvez ele paga quem tá devendo. Ele é um filantropo, basicamente. Ele é. Aí, pronto. Ele é um duende, tá? E ele é extremamente cabeludo. Eu fiz um rapaz comum. Eu fiz um rapaz comum narigudo. Agora vamos partir para a parte mais importante dele aqui, que ele é um agiota, né? Ele é um agiota, né, não? Então, assim, o que eu posso fazer é que eu posso dar para ele uma forma que seja que traga perigo, assim. Um agiota é um rapaz, né, que obviamente ele bate nas pessoas por dinheiro. Então, eu terei que fazer o rapaz, por mais que ele seja circular e gente boa, de alguma forma robusto aqui no torso, para que ele seja um agiota bem, bem amedrontador assim mesmo. Vai ter um paletó, né? Importante. É de suma importância que ele tenha um paletózinho. Eu sinto que eu estou fazendo algum personagem de Chaves. E ele tem que estar carregando a tola de madeira. Nossa, verdade. Bom ponto, Lucas Benício. Realmente. Que ele também trabalha na madeireira. Eu fiz o trono de soprano, gente. Desculpa. Eu tentei fazer ele mais ou menos tipo barrigudinho, assim, sabe? Ele é um rapaz realmente bem, bem, bem diverso. Qual o gênero musical favorito dele, galera? O que vocês acham que esse cara escutaria aí?
gospel, realmente, um homem de Deus. Que temos o nosso rapaz, né? É um rapaz bem estabelecido, assim, né, não? No mundo dos crimes. Eu vou fazer os sapatos dele serem ligeiramente pontudos. Calma aí. 2 segundos. O pente é muito ruim. Ligeiramente pontudos. Ele é um rapaz, como você consegue ver, ele carrega uma tora de madeira. Vamos fazer a análise desse design como se fosse a primeira vez vendo esse personagem. O que você conseguiria dizer assim desse personagem se você só visse ele desse jeito assim? Só desse jeito aqui maroto. Realmente. É um rapaz ligeiramente sofrido aqui, mano. Porém, o seu barriga segurando o rocambole, meu Deus do céu. Ele é. Dá pra ver aqui que ele tá usando um paletó, né? E uma gravata. Então ele tem que ser um rapaz chique, né? Ele é um rapaz bem estabelecido, assim, nos negócios. Ele tá carregando uma tora de madeira, porque isso aqui é, obviamente, uma tora de madeira e não um rocambole. Então, eu acho que pintar de marrom só piorou a situação. É, ele é um rapaz, né, carregando uma tora de madeira, então ele tem que trabalhar com alguma coisa relacionada à madeira, né? Porque ele tá com um uniforme de trabalho, é óbvio que ele vai ter que fazer alguma coisa com madeira. Ele é incrivelmente redondo. Então, o rapaz, de alguma forma, a redondeza dele não traduz apenas o fato dele ser um rapaz amigável, como também ele é um rapaz ele é um rapaz de estabelecido de riquezas, assim, sabe? Rapaz de negócio. A circunferência dele é um negócio. Dá pra falar muita coisa pela circunferência. Você consegue ver aqui que ele tem orelhas pontudas, né? Então logo ele é um duende, obviamente. E que ele é calvo. Então ele é velho. Porém, ele tem barba. Então ele é cabeludo ao mesmo tempo. Então eu acho que eu cumpri com todos os requisitos aqui, com esse design específico desse rapaz. Ah, ele precisa de chifre também. Ah, não tinha me dito que ele era corno, mano. Calma aí, calma aí. Agora ele é só um cara de negócio do mal. Eu acho que o chifre traduziu melhor, sim. Ele joga Free Fire, obviamente. Temos aqui, já fizemos nesse espaço de 5 minutos um design de personagem que cumpre com a característica da J é o chifre de demônio, que cumpre com a linguagem das formas, ele cumpre com a silhueta, porque esse rapaz aqui, ele obviamente tem uma silhueta, se eu pintar ele completamente de preto aqui, você vai ver que ele tem uma silhueta muito, muito marcante mesmo, por causa do chifre, né? É, ele é simples, ele é inegavelmente simples, e ele é marcante, porque ele é inegavelmente marcante, assim. Se você vê esse rapaz, você não vai esquecer dele, mano. Já dá pra ser o personagem principal de alguns jogos de vocês. Assim, sem querer dizer nada não, né? Eu cobro. Fazer outro rapaz aqui. Fazer outro rapaz mais sério, calma aí. Outro rapaz mais sério. É, mano. Já já aí, ó, aluguel na sua porta aqui, ó. Alguém mais tem uma sugestão de personagem, por favor? Muriel, cria aí, Muriel, um personagem. Não, Muriel. Fazer o quê? Calma aí. Um bode bebendo vinho. Eu vou um bode, um bode. Como que é um bode? Google pesquisar. Sentado, ele toca banjo também? Ele tem uma maldição que ele só consegue falar cantando, mano? Tem esse rapaz aí já, mano. Ele existe em algum espaço. Ah, são primos. Fazer um bode aqui, né, galera?
Eu gosto muito de fazer designs de personagem. Uma dica aqui pra vocês. Eu gosto muito de design de personagem que não é um personagem humano. Eu acho que ele consegue ser mais marcante se você não se limitar apenas à anatomia humana, assim. Porque seres humanos, tipo, legal. Dá pra fazer um personagem humano e legal ao mesmo tempo. Não é que você vai estar sendo errado se você fizer um personagem completamente humano, seguindo a anatomia perfeitamente. Mas é mais interessante, assim, ao nosso olho, por incrível que pareça, um personagem, ele pode ser humano, só que ele tem que ter alguma coisa exagerada nele, pelo menos um pouco. Por exemplo, um cara que ele é muito, ele tem uma cabecinha muito pequena, só que ele é bem gigantão, assim. Você tem que aprender a exagerar a anatomia humana para tornar ela interessante. E outro ponto também, eu gosto muito de design de personagem que não é humano, porque eu acho que, sei lá, se você conseguir fazer um personagem que é um objeto entrar dentro do seu jogo, sei lá, vou fazer um rapaz aqui que ele é um vaso de planta, sabe? Eu acho que esse design aqui, ele é menos difícil de ser esquecido do que um design que é só uma pessoa comum, sabe? Não é que é necessariamente errado. Você pode muito bem ter a intenção por trás do seu design de fazer um personagem que é uma pessoa comum. E o personagem principal do seu jogo pode só ser um cara que é completamente desinteressante e você vai estar correto por causa disso. Não é necessariamente certo ou errado. Isso aqui é arte. Subjetivo, novamente. Porém, olha esse rapaz aqui, ó. Olha como ele é. Olha aí. Inclusive, o nome dele é literalmente rapaz. Tá bom, vamos voltar pro bode, calma aí. O bode, se liga no bode. O bode, ele vai ser um bode corintiano, tá? Ah, mano, é porque eu sou corintiano, eu quis me ver no rapaz, sabe? Eu não sei desenhar bode, gente. Eu não, eu, vai tá sendo difícil isso aqui, calma aí. Vou ter que analisar bem a anatomia desse rapaz aqui pra... Você já sonhou com esse homem? Exatamente. Ele ser desinteressante pode ser proposital, dependendo do jogo que você está pensando em desenvolver. Nada é exatamente certo ou errado, porém, são pequenas dicas e macetes que eu estou jogando aqui. E caso elas se apliquem ao que você está querendo criar, é como é que faz um bode, pelo amor de Deus? Calma aí, calma aí. Tô tentando. Realmente, né? Sei. Calma aí. Não, eu não sei fazer pentagrama, não, na real. Deixa quieto essa parte aí também. É pra ser um bode, cara. Ele. Mano, eu tô vendo aqui do Google a imagem do bode no meu celular pra ver se ameniza. Tô vendo aqui. Tô tentando desenvolver esse rapaz aqui, Brito. Realmente, boy. Ah, mano, ele vai dirigir. Ele tem uma verruga na testa, é uma verruga de um formato muito esquisito. Foi jogado pra fora de casa por causa disso. Já era aí, Muriel. Esse cara vai aparecer nos seus sonhos aí. Tá virando mais um bode aqui agora, pessoal. Não sei. Não sei. O que é um bode sem uma cabra e um carneiro, né? O importante é levar isso em perspectiva. Então, o ponto do personagem é que ele é um bode, tá? Ele tá virando pra fumar. Ele é um bode, tá bom? Ele é um bode. E ele é um bode. Deixa eu pensar na personalidade desse rapaz aqui, rapidinho. Pra mim, eu vou fazer com que esse bode ele seja corintiano e da torcida organizada do Corinthians. Então, ele é um bode que é incrivelmente violento e ele fica com muita raiva. Muita raiva. Ele é um cara bem raivoso, assim. O que denota raiveza? Ao mesmo tempo que ele é um rapaz que gosta muito de brigar, ele é um rapaz que, ele é um rapaz que ele cumpre, assim, com as suas brigas, sabe?
Eu sinto que ele poderia ser um rapaz extremamente quadrático. Eu acho que ele é um rapaz muito quadrado, assim, na minha concepção. Tipo, literalmente quadrado. Tá aí. Quem é você para dizer que você não ficaria medo desse cara no meio da rua? Realmente, pode. Realmente, realmente. Ah, falta o vinho, né? Realmente. Não, ele é alcoólatra. Deixa eu pegar outra vibe aqui pra ele, calma aí. Se ele é alcoólatra, ele é meu tio. Se ele é alcoólatra, ele tem uma vibe, ele tem tem um negócio muito importante para você, para personagem alcoólatra, que é a barriguinha de chope, tá? Se o seu personagem é alcoólatra, é de suma importância que ele tenha um buchinho. É o Asgore, exatamente. É de suma importância que ele seja, pelo menos, no mínimo, buchudinho. Tem um buchinho de chuva. Porque falar cada vez um pouco, então, os personagens. Os personagens de Undertale e Deltarune. Deltarune tá sendo um jogo que tipo, me surpreendendo muito em questão do design do personagem, porque o jogo ele foi criado com a premissa muito específica de que o personagem ele pode ser literalmente qualquer coisa. Também. Tipo esse rapaz aqui. Tipo esse rapaz aqui. Esse para mim é um dos designs de personagem mais marcantes de Deltarune e ele só é uma estrela muito mal desenhada. O jogo ele foi escrito pelo Toby Fox de um jeito específico que ele não ele não se prende ao humano, muito pelo contrário, ele consegue brincar com o personagem, pode ser um objeto, pode ser um monstro, um animal, ele pode brincar com o design do personagem do jeito que ele quiser e vai ser marcante. Porque, primeiramente, Toby Fox é um gênio, né? Vamos todos saudar o nosso Deus Toby Fox. E é simplesmente o jeito que a banda toca. Simplesmente. Eu espero que. Aí, ó. Por mais que seja um sprite muito duvidoso, assim, de qualidade, ainda é um design muito marcante. Eu diria, assim, que uma dica pessoal minha é não se limitar muito ao humano, tipo, não se preocupar muito com a anatomia perfeita, com a expressão perfeita, com a animação das juntas perfeitamente. Você pode fazer um ser humano, eu acho até melhor um ser humano que não segue completamente com as regras da biologia, assim. Eu acho que é mais fácil ser marcante se ele não segue todas as regras. Eu acho isso um ponto que eu devia falar para vocês. E vocês podem fazer o personagem do jeito que vocês quiserem, de novo. Porém, dica da Amélia aí. Tá bom. Garrafa na mão e segurando o volante, ok. O rapaz, ele dirige enquanto bêbado. Enfim, pessoal. A aula de hoje ela foi mais assim para mostrar para vocês um pouquinho sobre princípios bem básicos mesmo do design de personagem, para ver se vocês conseguem ter a criatividade aí e tirar alguma coisa boa dessa aula de hoje. Eu espero que eu vou colocar uma atividade no GSA, que inclusive eu vou mandar de novo no grupo do WhatsApp o link do GSA, para vocês entregarem o sprite pronto do personagem de vocês. E além do sprite pronto do personagem de vocês, um personagem, tipo, pelo menos um design de um inimigo ou de um obstáculo do jogo que vocês. Ah, lista de chamada, Caio tá assistindo, deixa eu passar essa chamada. Não, Caio tá por aqui, ele já manda a lista de chamada. Preencha a lista de chamada aí, e eu irei terminar de desenhar o Bafomé alcoólatra. Como é que é o logo do Corinthians, pelo amor de Deus?
Dá para entender que ele é corintiano, né, pessoal? Ele não é anarquista, ele é corintiano. Agora sim, eu acho. É... E aí, pessoal? Eu vou mandar atividade, não é verdade? Desculpa. Atividade no GSA para entregar o sprite pronto do personagem de vocês que vocês vão usar no jogo. E um sprite de um inimigo também. Porque na próxima aula com, com os meninos da programação, vocês vão ver mais sobre inimigo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí no chat. Se alguém aqui de presencial tiver alguma dúvida também, alguma colocação a fazer assim sobre a aula de hoje, pode ser assim, o é para usar o LibSprite, porém, se você conseguir achar qualquer outro jeito de fazer o design do seu personagem, se você quiser fazer ele desenhado, que nem Hollow Knight, eu acho que a gente aqui, a gente te dá o auxílio para você fazer ele desse jeito. Porém, eu vou passar melhor as orientações na atividade do GSA. Porém, é recomendável que seja no LibreSprite. Ou é mais do jeito que você quiser, na real. O programa que você usar para fazer desenho digital, você usa para fazer o sprite e tá tudo certo. A gente ajuda, qualquer coisa. Se alguém tiver alguma dúvida, dá pra. Então. Dá pra usar o próprio fazedor de sprite do Game Maker aí, se você for psicopata, assim, se não tiver amor à vida, dá pra usar o Game Maker pra fazer sprite. Mas eu não recomendo, não. E não saia da reunião, Caio vai mandar o link da chamada, né, Caio? Caio, ele vai achar o link da chamada. Deem espaço pro Caio.